O mundo antigo consistia em 4 grandes civilizações: China, Egito, Mesopotâmia e a civilização do Vale do Indo. China, Mesopotâmia e Egito foram amplamente pesquisados e são bem conhecidos de todos nós. Mas há a quarta e igualmente importante, a muito mais sofisticada civilização do Vale do Indo, também conhecida como civilização Harappan, parece ter sido perdida para o mundo. Redescoberto, apenas no século XX, o fato de que a cultura pacífica aparentemente não se envolveu em guerras e deixou poucas pistas sobre seu desaparecimento final continua a mistificar os arqueólogos e historiadores até hoje. Hoje você vai ver os 9 fatos incríveis sobre a civilização do Vale do Indo, mas antes de começar, se você não é inscrito no canal, se inscrever para você não perder o nosso vídeo e deixe o seu gostei. Tamanho e população. A civilização do Vale do Indo abrangeu aproximadamente 486.489 milhas quadradas. 1.260.000 km², em toda a Índia moderna, Afeganistão e Paquistão. Enquanto mais de 1.056 centros urbanos e aldeias da civilização do Vale do Indo foram identificados, apenas 96 deles foram escavados. Muitas das cidades foram distribuídas principalmente dentro da ampla área dos rios Indo e Gagara e de seus córregos menores. As maiores cidades, com mais de 5 milhões de habitantes, eram Hakeigari, Harappa, Ganueriwala, Dholavira e Mohenjo-daro. O assentamento mais antigo no Vale do Indo, Mehrgarh, foi estabelecido por volta de 7000 a.C., e a maioria dos habitantes do Vale do Indo eram artesãos e comerciantes que viviam predominantemente em aldeias. Como essas aldeias foram construídas com materiais facilmente destrutíveis, incluindo lama e madeira, seu modo de vida e cultura cotidianos foram perdidos com pouco ou nenhum traço ao longo dos tempos. A partir de escavações arqueológicas, no entanto, percebemos que a civilização do Vale do Indo era uma cultura extremamente sofisticada com uma maneira bem organizada de fazer as coisas. Embora densamente povoadas, suas cidades não eram confusas ou desorganizadas, ao contrário da maioria de suas contemporâneas na Mesopotâmia e no Egito. Em alguns casos, eles teriam envergonhado os planejadores urbanos modernos. Planejamento urbano. A civilização do Vale do Indo mostra as primeiras cidades projetadas do mundo, organizadas em padrões de grade, com ruas atravessando em ângulos retos. Esses avanços no planejamento urbano eram mais antigos que os do Hipódamo da Era de Mileto, que muitos consideram o pai do planejamento urbano europeu. As ruas principais de cada cidade foram construídas na linha norte-sul, enquanto as estradas secundárias foram dispostas na linha leste-oeste. Além de muito bem desenhadas, essas cidades tinham excelentes sistemas de drenagem, e todas seguiam um padrão e traçado semelhantes. Até os tijolos das casas tinham exatamente as mesmas dimensões. As estradas principais costumavam ter até 10 metros de largura, levando os arqueólogos a acreditar que as atividades de marketing ocorreram. Em Harappa, as ruas foram pavimentadas com tijolos de barro cozido para facilitar o movimento de seus carros de boi e canais ao longo deles para remover o excesso de água da superfície. Na verdade, seu sistema de águas residuais era tão inovador que eles tinham canais completamente separados nas ruas para águas residuais e pluviais. Os canais de águas residuais e drenos foram colocados sob o solo e podiam ser abertos através de tampas de terracota quando precisavam de limpeza. Mesmo os impressionantes aquedutos construídos pelos romanos só surgiram milhares de anos depois. Higiene e saneamento. Foi descoberto que os antigos habitantes da civilização do Vale do Indo davam alta prioridade à higiene e ao saneamento e levavam vidas relativamente saudáveis, seguras e limpas. Uma grande quantidade de banhos públicos, um sistema único de conservação de água, abastecimento de água em todas as casas, sistemas de esgoto organizados e impressionantes sistemas de águas residuais subterrâneas destacam o papel das práticas higiênicas na vida de seus cidadãos. As lixeiras instaladas em todas as ruas de Mohenjo-daro são ainda mais dignas de nota. Isso demonstra que, mesmo olhando para todas as outras civilizações anteriores, a sociedade do Vale do Indo estava muito à frente de sua época quando se tratava de aspectos cívicos.
Essas lixeiras eram essencialmente recipientes de tijolos e eram usadas principalmente para se livrar de quaisquer itens indesejados e para o descarte de lixo pelos cidadãos. Religião. Todas as áreas metropolitanas escavadas em todo o Vale do Indo foram intrincadas e organizadas com design arquitetônico significativo e técnicas altamente desenvolvidas da Idade do Bronze. No entanto, apesar dessas características definidoras de complexidade social, ninguém jamais descobriu evidências das usuais criptas elaboradas, santuários pessoais, templos consideráveis ou residências reais típicas que esperamos dessas civilizações antigas. Segundo os historiadores, isso pode significar que a civilização do Vale do Indo era uma sociedade equitativa ou democrática. Tivemos quase um século de escavações e pesquisas, e a prova definitiva, de uma elite dominante ou mesmo de uma classe de hierarquia gerencial ainda não surgiu. A razão pela qual isso não pode ser encontrado não é devido à falta de complexidade e sofisticação da sociedade do Indo, mas sim devido a mal entendidos comuns e suposições falhas sobre a distribuição de riqueza, relacionamentos pessoais, experiência e urbanização do passado antigo da humanidade. A civilização do Vale do Indo meramente confirma que qualquer forma de uma elite gerencial ou de poder não é necessária para a sofisticação e complexidade social. A economia do Vale do Indo estava focada na agricultura, comércio e comércio. Durante a Idade do Bronze Médio, os escribas mesopotâmicos, sumérios, frequentemente faziam referências a um comércio florescente com Milua. Milua era uma nação comercial prolífica com fortes laços econômicos com os sumérios e transportava grandes quantidades de produtos de madeira e abano. O óleo de gergelim e outros itens extremamente valiosos ou luxuosos, como lápis lazuli, foram enviados principalmente de Melua, que os arqueólogos acreditaram ser a civilização do Vale do Indo. Além de seu próspero comércio de importação e exportação, como demonstrado pela descoberta do maciço Lothal do Kiard, a civilização do Vale do Indo foi o primeiro produtor mundial de algodão, com as primeiras evidências e uso de algodão descobertos em Mehrgarh datando do século VI a.C. Os agricultores do Vale também foram os primeiros a refinar as técnicas de fiação e tecelagem, e o comércio justo foi garantido por um sistema de pesos e medidas feitos de calcário, alguns dos quais foram descobertos dentro e ao redor do Lothal do Kiard. Artistas e criatividade. Durante a Era do Vale do Indo, os artistas e suas mercadorias eram bastante sofisticados. Seus artefatos demonstram um alto nível de realização em termos de valor estético e grande variedade de materiais utilizados, incluindo faiança, cobre, bronze e outras rochas nativas. Eles também aperfeiçoaram a arte inicial de fazer contas. Houve um aumento notável nos empreendimentos artísticos a partir do terceiro milênio a.C. As recuperações de vários sítios arqueológicos incluíram numerosas estátuas e esculturas, cerâmica, joias, estatuetas de barro e assim por diante. Uma descoberta fascinante foi a escultura de bronze da garota dançarina, demonstrando o conhecimento especializado que o povo do Indo tinha em torcer e fundir metais. Também aponta para a importância da dança como uma forma de arte ou entretenimento em sua antiga sociedade. O famoso arqueólogo Sir John Marshall disse, quando a vi pela primeira vez, achei difícil acreditar que ela era pré-histórica. A Dancing Girl, assim como outras maravilhosas obras de arte, foram criadas usando uma técnica de fundição de cera agora perdida, registrada milênios antes das formas de arte dos gregos. Avanços em arquitetura árabe costumava ter celeiros muito avançados. Na verdade, a tecnologia usada para construir luz só pôde ser encontrada novamente em Roma, mais de 2.800 anos depois. Construídos em plataformas elevadas para garantir sua segurança durante as enchentes, os 6 celeiros descobertos em Harappa tinham aproximadamente 148 pés, 45 metros, de comprimento e 49 pés, 15 metros, de largura. Os habitantes desta antiga civilização também usavam 2 tipos básicos de tijolos queimados em tudo. Os tijolos maiores foram usados para construir grandes edifícios públicos, enquanto os tijolos menores foram usados para construir as casas dos habitantes. Quer os tijolos fossem grandes ou pequenos,
Eles foram feitos com dimensões exatas em todas as cidades e seguiram uma proporção de 1:2.2:4. Com esse feito arquitetônico, eles conseguiram construir inúmeras barragens e reservatórios de água. Essas barragens e reservatórios serviram a um propósito duplo. Eles protegiam as cidades das enchentes, mas também forneciam água para as cidades durante todo o ano, inclusive nas estações secas. Casas da civilização do Vale do Indo. O projeto arquitetônico e a alvenaria do povo indo foram tão desenvolvidos que os moradores da cidade de Harappa tinham residências de 2 e 3 andares. Essas casas familiares confortáveis também tinham pátios espaçosos e terraços planos de fácil acesso. Dificilmente qualquer uma das famílias do Vale do Indo parecia ter janelas voltadas para suas ruas e geralmente tinha apenas uma entrada. Em vez de olhar para as ruas, as janelas e portas das casas davam para dentro, para o pátio. Como tal, eles foram projetados e construídos de forma inteligente para minimizar a poluição sonora e de poeira dentro da casa. Essas casas de Harappa eram tão maravilhosamente modernas que muitos acreditam que também foram as primeiras no mundo a ter seus banheiros afixados em suas casas. Quase todas as residências escavadas mostraram evidências de banheiros e sistemas de esgoto. Como mencionado anteriormente, todas as casas também tiveram acesso à água corrente durante todo o ano. A escrita do Vale do Indo nunca foi decifrada. Uma das principais razões pelas quais não sabemos mais sobre a civilização do Vale do Indo é que sua escrita nunca foi decifrada. Milhares de textos do Indo foram descobertos, principalmente de Harappa e Mohenjo-daro, mas também em lugares distantes de seus parceiros comerciais ao longo do Golfo Pérsico e da Mesopotâmia. E a maioria delas está escrita em humildes celos de pedra, com cerca de 2,5 centímetros quadrados, logo acima de imagens de animais, como um elefante, um touro ou mesmo uma criatura do tipo unicórnio. Em quantidades menores, também foram encontradas inscrições em tabuletas de argila, objetos de metal e cerâmica. Há um prêmio permanente de $10.000 para quem descobrir um texto do Indo com mais de 50 caracteres desde 2004. Que permanecerá válido por toda a vida do historiador Steve Farmer, um crítico ferrenho da opinião de que a civilização do Vale do Indo era alfabetizada. Atualmente, muitos estudiosos estão defendendo uma forma pré-histórica de dravidiano, um grupo de idiomas que hoje são encontrados principalmente em pequenos bolsões ao redor da Índia e do Paquistão relativamente próximos ao coração da antiga civilização. Da mesma forma, alguns outros defendem uma língua indo-europeia ligada ao sânscrito pré-histórico, o que encoraja argumentos nacionalistas hindus sobre a cultura antiga. No entanto, até que seja totalmente decifrado, talvez nunca tenhamos 100% de certeza. Então galera, esse foi os 9 fatos incríveis sobre a civilização do Vale do Indo. Comentem outras curiosidades. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo e deixa o seu like. Muito obrigado por ter assistido.